Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Está todo mundo bem? Todo mundo na paz? E aí, eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Você que de repente está chegando da igreja agora ou ficou em casa, eu quero trazer uma palavra para estar abençoando a sua vida, abençoar o seu coração. A minha alma está gritando por uma mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Então você que já está chegando agora, já vai compartilhando com alguém que você ama, alguém que você sente que precisa ouvir essa palavra, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida, tá bom? A palavra que está lá no meu coração, ela está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 4, e diz assim: e havendo prendido, encerrado na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro do lado, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinja as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que é o anjo do Senhor. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E a conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. O texto que eu li aqui, ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do verso de número 4 que eu li, e li até o verso de número 16. Beleza? Se o pessoal reclamar de conexão, a galera que está no Instagram aqui, eu estou online pelo Instagram e estou online pelo Facebook. Você pode sair do Instagram e ir para minha página no Face, que eu estou online, beleza? E a galera que está me vendo do YouTube, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, que essa palavra vai falar muito ao coração de vocês. Preste atenção aqui. Esse texto aqui do capítulo 12, que lemos de Atos dos Apóstolos, nós estamos vendo um período que a igreja está sendo perseguida, né? Vocês sabem que Roma vai matar Jesus. Jesus vai morrer, vai à cruz, e você sabe que ao 3º dia Jesus vai ressuscitar. Quando de alguma forma os líderes da religião, as autoridades de Roma, matam Jesus, eles acham que vão acabar com o evangelho que Jesus pregava, ou com a profissão de fé que Jesus trazia. Isso não é a verdade, isso não vai acontecer, porque eles vão matar Cristo, mas Cristo vai ressuscitar no 3º dia. Você sabe muito bem que eles não vão encontrar o corpo de Jesus. Eles não encontram o corpo de Jesus, inclusive até hoje não foi encontrado o corpo de Jesus, e nem vão encontrar que Jesus ressuscitou.
para nós, ele ressuscitou e ele vai voltar para buscar a igreja, eles não encontram o corpo de Jesus, porém Jesus vai voltar para os seus discípulos. Ele vai mostrar de maneira ressurreto as feridas que estão na sua mão. Ele come junto com os seus discípulos, ele se alimenta junto com os seus discípulos, ele traz uma palavra para os seus discípulos, e esses mesmos discípulos vão agora ficar para propagarem a palavra do Cristo, para trazerem um ensinamento de Jesus. E o que vai acontecer é isso: os líderes eles vão matar Cristo, Cristo vai ressuscitar, eles tentam acabar com a palavra do Cristo, mas eles não conseguem destruir a palavra que Cristo pregou. De maneira que após a ressurreição de Jesus, os discípulos vão ficar para pregar o ID, para falar sobre o ID, para falar sobre o Evangelho de Jesus. E eles começam a pregar pelo meio do caminho, eles começam a pregar pelas ruas, eles começam a pregar pelas praças, eles começam a pregar pelas cidades, de modo que naquele tempo os discípulos vão ser conhecidos como pregadores do caminho. Só mais para frente que eles vão ser conhecidos como cristãos, né? Até então eles vão ser conhecidos como pregadores do caminho, aqueles que pregavam no meio do caminho. Os líderes romanos da época vão continuar perseguindo os discípulos, porque eles percebem que ao perseguir discípulos aumenta a reputação deles no meio dos religiosos. Então você vai perceber, a igreja ela vai ser perseguida por dois grupos, mesmo após a ressurreição de Cristo: o grupo religioso e um grupo político. Há tanto um interesse religioso como há um interesse político. O interesse religioso porque alguns não aceitavam Cristo ser chamado de Messias. Então há um interesse religioso que a fé em Cristo não seja difundida. Por isso vamos perseguir todos aqueles que propagam Cristo. Segundo, há uma perseguição política. Por que há uma perseguição política? Porque os romanos entenderam que toda vez que eles matam um cristão ou matam aqueles que professam a fé em Cristo, aumenta a reputação entre os judeus. Tanto é verdade que eu estou dizendo, que se você ler o capítulo 12 de Atos, o verso 3, olha o que diz lá: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E vendo isso o quê? Herodes vai matar Tiago. Quando Herodes mata Tiago na espada, a gente vai perceber que entre os judeus vai aumentar a reputação de Herodes. Então Herodes, percebendo que toda vez que ele mata um crente, toda vez que ele mata um cristão, toda vez que ele faz mal para alguém que professa fé em Cristo, aumenta a reputação dele entre os judeus, ele vai continuar perseguindo. Ele vai intensificar a perseguição. Aí o que ele faz? Herodes vai prender Pedro. Herodes não sabe quem é Pedro, presta atenção. Ele ouviu falar de Pedro, do poder, da autoridade, dos sinais que se manifestavam sobre a vida daqueles que professavam a fé de Cristo. Mas ele não conhece Pedro. Mas ele vai mandar prender Pedro. Pedro vai ser pego e vai ser preso. Aí a gente se pergunta aqui, já tem um primeiro questionamento: o que Deus permitiu matar Tiago e vai dar livramento para Pedro? O que na vida de Tiago Deus permite a morte e na vida de Pedro Deus permite a prisão, mas livra ele dentro da prisão? O que é essa diferença? Né? Aí entra aquele mesmo questionamento: por que Deus permite a morte para uns e livra outros? Por que alguns experimentam a morte e outros são livres dela? Por que alguns recebem livramentos e outros não? A questão é a seguinte: não foi Herodes que matou Tiago, foi Deus que recolheu Tiago. Porque a Bíblia deixou claro que Jesus levou na cruz a morte, a enfermidade, as doenças. Ele venceu a morte no Calvário. A morte não tem poder mais. Então, não é Herodes que mata, é Deus que recolhe. Essa é a percepção que o Evangelho tem que ter. Não é a doença que matou, não é a morte que levou, é Cristo que recolheu. É Deus que recolheu.
que se Deus quisesse recolher Pedro, recolheria, permitia a morte chegar. Por que Tiago morreu? Tiago morreu porque acabou o propósito dele, acabou o projeto de Deus sobre a vida dele. Ali terminou o propósito. Mas por que Pedro tem livramento? Porque ainda há propósito. Então não é a morte que leva, é Deus que recolhe. Até porque Deus sempre chega antes da morte. Quem chega primeiro não é a bala perdida, quem chega primeiro não é a doença, quem chega primeiro não é o carro, quem chega primeiro não é o acidente. Quem chegou primeiro foi Deus, e foi Deus que levou e ponto. Deus é sempre o primeiro a chegar. Perceba, Pedro vai ser preso, vai ser levado para uma prisão de segurança máxima. E a Bíblia deixa claro para nós que a segurança é máxima, porque haviam 4 quaternos de soldado guardando Pedro. E o que seria 4 quaternos? Equivalente a 4 equipes de 4 soldados. Então 4 grupos de 4 soldados reunidos, prendendo Pedro, observando Pedro, fazendo a sentinela para Pedro não ir embora. Então, na verdade, são 16 soldados prendendo um homem. E Pedro está tão aprisionado, ele está tão preso, que a Bíblia vai dizer que dentro da cadeia tem 2 homens presos com Pedro. 2 homens que estão aprisionados com Pedro. Tanto que a Bíblia vai dizer que Pedro vai dormir entre 2 soldados. Tem um soldado à direita prendendo Pedro, tem um soldado à esquerda prendendo Pedro. Pedro está aprisionado. Até que Deus manda um anjo. Aparece um refletor de luz, Pedro não acorda. Aí o anjo precisa mexer em Pedro, coloca a mão em Pedro e diz: depressa, levanta, coloca a sandália, coloca a capa, vem. Na medida que o anjo libera a palavra, as algemas, as correntes, as cadeias que aprisionavam Pedro são quebradas. Pedro se levanta, coloca a sandália, coloca a capa. Aí o anjo diz: segue-me. Ele vai seguir o anjo. Para onde o anjo vai, Pedro vai. Na medida que o anjo está passando pela última porta, a Bíblia vai dizer que a porta vai se abrir sozinha e Pedro vai caminhar atrás do anjo. Quando ele chega na rua, o texto diz que Pedro percebe que quem estava guiando ele era o próprio Senhor. Só que foi tão claro aquilo que Pedro viveu, que na cabeça dele era um homem que estava livrando ele da prisão. A teologia define isso como teofania, né? A manifestação de Deus de forma humana. Então Deus se apresenta para livrar preso Pedro. Quando Pedro olha para o lado, ele não enxerga mais o anjo. O anjo havia saído. Pedro vai voltar para a casa de Maria. A igreja está reunida na casa de Maria clamando: Senhor, solta Pedro, solta Pedro, solta. A igreja está orando: Senhor, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. E a Bíblia vai dizer que Pedro bate na porta. A menina vem atender porque ela percebe que a voz de quem chama é a voz de Pedro. Ela avisa todo mundo: Pedro está na porta. Ninguém acredita. Alguns vão dizer: é o anjo da menina. Aí Pedro grita de novo: gente, eu estou na porta. Quando a igreja abre a porta, ela percebe que quem está na porta é Pedro. Resposta da oração da igreja que clama. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo de número 12, a partir do verso de número 4 que eu li, e existem algumas aplicações que são pertinentes para esse dia. A primeira aplicação está aqui. Quando o texto afirma o seguinte, o texto diz que Deus estava guardando Pedro na prisão. Você precisa pegar essa palavra aqui. Pedro está sendo guardado na prisão. A expressão que a Bíblia usa é essa, que Pedro está guardado na prisão. Alguém está dizendo: ele está preso. Alguém está dizendo: ele está na prisão. Alguém está dizendo: roubaram a liberdade dele. Alguém está dizendo: colocaram ele na prisão.
Alguém está reclamando, está dizendo: por que Deus está permitindo o mal? Por que Deus está permitindo a prisão? O cara só prega, só manifesta o poder de Deus através da oração, vive para Deus. Por que Deus está permitindo o mal sobre ele? Alguém está dizendo assim: ele está preso, o mal chegou sobre a vida dele, por que Deus está permitindo? Alguém está olhando e está falando: é mal. Só que a Bíblia está dizendo: está guardado. Alguém diz que está preso, mas a Bíblia diz que está guardado dentro da prisão. Porque às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus permite a prisão para te guardar. Porque se não fosse a prisão, já estava morto há muito tempo. Por que não morreu ainda? Que Deus escondeu, mas guardou de tal maneira, colocou na prisão de tal forma para que a morte não chegue antes do tempo. E Herodes queria tanto matar ele, porque Herodes estava esperando a festa da Páscoa passar para todos os judeus estarem reunidos na cidade e matar Pedro na frente de todos os judeus, apresentar o cara como troféu. Então tem alguém que está dizendo: está preso, está lá esquecido. Só que a Bíblia está dizendo: e ele estava guardado na prisão. Às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus coloca você numa prisão para te guardar. Às vezes Deus permite o mal que para você é mal, mas na verdade é para te livrar. Você não entende porque você não compreende o propósito. Só que se não fosse a prisão, você estava morto. Aí Deus criou um caminho, Deus criou um escape, Deus criou um local, Deus permitiu a situação. Para quê? Para te guardar. Tem gente que está dizendo que está preso, só que a Bíblia está dizendo que está guardado. Ele não está preso, ele está guardado. Deus está guardando ele, Deus está protegendo ele, Deus está preservando ele, por causa do propósito. A igreja está dentro da casa de Maria. Gente, isso aqui é muito forte, preste atenção nessa palavra. A igreja está dentro da casa de Maria orando: solta Pedro, Pedro está preso na prisão. A igreja ora para que Pedro venha ser solto. O propósito da oração da igreja é ter o resultado da liberdade de Pedro. Presta atenção aqui, ó. Para que a igreja está orando? A igreja está orando para Pedro ser livre. A igreja está clamando porque a igreja quer um resultado. E qual é o resultado? Ver Pedro livre da prisão. Só que eu queria que você pegasse isso aqui. Eu não devo orar por causa do resultado. Eu não devo orar somente para ver Pedro sair da prisão. A oração é importante, sim, mas não é o propósito suficiente para isso. Eu não devo mover a minha vida de oração por causa dos resultados. Eu não devo orar só na expectativa de ver Pedro solto. Porque se Deus não soltar Pedro? Se Deus permitir Pedro morrer como Tiago morreu? E aí? Então eu movo a minha vida de oração pelo resultado. Então se eu não tenho resultado, eu paro de orar. Então se Deus não livra Pedro, eu paro de orar. Então se não tem livramento para Pedro, eu paro de orar. Aí que está. Eu não devo mover a minha vida de oração pelo resultado. Eu devo mover a minha vida pelo propósito. Cara, quando você entender isso aqui, pode estar no final do ano que você não para de orar. Pode estar no início do ano que você não para de orar. Pode a porta se abrir que você não para de orar. Pode a porta fechar que você não para de orar. Pode receber um namorado que você não para de orar. Pode estar solteiro que você não para de orar. Pode Deus te curar que você não para de orar. Pode Deus não te curar que você não para de orar. Por quê? Porque você não se move pelo resultado. Você se move pelo propósito. Ter uma vida de oração é mais importante do que ter o resultado dela. Ter uma vida de oração é mais importante do que receber a resposta dela. É óbvio que a gente se alegra quando Deus dá resultado, quando Ele recebe a oração, quando Ele entra com resposta, quando Ele supre a minha necessidade, mas eu não devo orar pelo resultado. Eu não devo orar pelo resultado, eu devo orar pelo propósito. Eu devo me mover pelo propósito. Eu oro pela importância que eu entendo de orar. Eu oro porque eu sei que eu preciso orar. Não é Deus que precisa literalmente ouvir a minha voz. Sou eu que preciso me relacionar com Ele.
Eu não posso ficar um dia sem falar com Ele, porque a oração é o mecanismo pelo qual Deus deixou para nós, para que a gente tenha conversas, para que a gente tenha relacionamento, para que a gente tenha acesso. Então, quando eu entendo que eu não oro pelo resultado, mas eu oro pelo propósito, independente daquilo que eu vejo, eu não paro de orar. Eu continuo orando. Aí você vai ver muita gente que só move a oração por causa do resultado. Você vai ver muita gente que desistiu esse ano, que está chegando no final do ano agora, que saiu da igreja, parou de orar, desviou, porque está orando por causa de resultado. Está vivendo por causa do resultado. E se o resultado não vir? É bem verdade que Deus vai livrar Pedro, mas Deus não livrou Tiago. Tiago experimentou a morte. Agora eu vou parar de orar porque Deus permitiu a morte para um e livrou outros? Não. A minha maturidade com Deus está muito maior. A minha fé com Deus está muito maior do que isso. Eu não me movo por resultados. Eu não me movo pelo aquilo que Deus está fazendo. Eu me movo porque eu entendi o propósito. A igreja está orando. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Em contrapartida, a gente vai ver Pedro, que está dentro da prisão. Aí o texto diz que Pedro estava dormindo entre dois soldados. Gente, olha que loucura isso. Ele está preso. Não só está preso, ele está entre dois soldados dentro da cadeia, preso. Pedro sabia que Herodes estava preparando o período certo para matar ele. Pedro tem ciência que ele vai morrer. É óbvio que ele confia em Deus, mas ele sabe que pelo andar da carruagem, o que Herodes está preparando é a morte. Ele viu Tiago morrer, ele viu o irmão dele morrer, ele viu aquele que caminhava com ele morrer. Então Pedro sabe que o resultado da prisão é morte. Se sou eu naquela condição, o que eu fico? Eu vou ficar desesperado. Se eu estou preso sabendo que ainda naquela noite eu vou morrer, eu vou ficar doido. Eu vou dizer, Deus me livra, me livra, me livra. Eu não vou conseguir dormir, eu não vou ter paz. Eu vou ficar inquieto com aquilo que está acontecendo. Mas olha o que o texto diz. E estava Pedro dormindo entre os soldados. Isso aqui é interessante. Que Pedro está dormindo. As mãos estão presas. Os pés estão presos. Está agarrado entre os soldados. Pedro está preso. Mas a verdade é uma só. A mão está presa. O pé está preso. Mas a alma está livre. Então por que ele dorme? Porque mão está presa, pé está preso, corpo está preso, mas a alma está livre. Então o centro de emoção de Pedro não está preso. As emoções de Pedro estão livres, totalmente confiante em Deus. Para onde irei? Se só tu tens palavra de vida eterna. Podem prender o braço, mas não prendem a alma. Podem prender as mãos, mas não prendem a alma. Podem prender as pernas, mas não prendem a alma. Podem prender os dedos, mas não prendem a alma. Podem te impedir de se locomover, mas não podem impedir a sua alma. Não impedem seus sentimentos, não impedem as suas emoções, não impedem o que está dentro de você. Por quê? Porque por fora está preso, mas por dentro está livre. Pega isso. Você pode estar diante de um mundo onde está aprisionando teus pés, está aprisionando as tuas mãos, está aprisionando tuas pernas. Você está aprisionado pelo sistema, mas a tua alma está livre. E não tem nada externo que é capaz de prender a sua alma. Por quê? Porque Deus te deu liberdade para você viver. Liberdade em Cristo. Só descansa numa situação dessa quem confia em Deus, amigo. Ele está dormindo entre soldados, aprisionado, mas está descansando. É possível você ver o mundo desmoronar. Está sendo aprisionado por homens, corrente para tudo quanto é lado, você não tem nem lugar para respirar, mas você descansar, porque o teu descanso não vem da prisão que você está, o teu descanso não vem dos homens que estão ao seu lado, o seu descanso vem do Senhor. Então eu durmo, porque a minha confiança não está em Herodes,
A minha confiança não está naquilo que os homens estão oferecendo para mim. A minha confiança está no Senhor. Aí aparece um resplendor de luz dentro da prisão. Era o anjo que estava visitando Pedro. Pedro está tão tranquilo dentro da prisão e está descansando tão bem dentro da prisão que ele não percebe o anjo que está entrando ali. De modo que o anjo tem que vir e tocar em Pedro. Levanta, depressa, coloca a sandália, coloca a capa e segue-me. O anjo aparece e manda Pedro se levantar. Quando o anjo aparece e manda Pedro se levantar, o texto diz que as algemas que estavam na mão de Pedro, as correntes que estavam nas pernas de Pedro, as cadeias que estavam aprisionando Pedro se quebram. E eu quero liberar uma palavra para a sua vida, onde você estiver. Quero liberar uma palavra para a sua vida. Porque quando a ordem vem dada pelo anjo do Senhor, as correntes se arrebentam. As cadeias podem estar aprisionando você até hoje, mas se a palavra foi liberada do anjo, as cadeias vão ser quebradas agora. Você pode estar sendo aprisionado debaixo de um sistema, preso por causa de uma corrente, alguma coisa que está prendendo você, onde você não consegue se levantar, não consegue... Calma, está vindo uma ordem do anjo para você, uma direção que vem do próprio Deus, que vai quebrar as correntes que te aprisionam. Basta uma palavra dele e as cadeias se quebram. Uma palavra dele e as correntes se arrebentam. Uma palavra dele e não tem corrente que prende mão, que prende perna, que prende braço, que é capaz de prender, aprisionar a sua vida. É só uma palavra dele. Enquanto o anjo está liberando a palavra, a corrente está caindo. Porque enquanto tem palavra sendo liberada, tem corrente sendo quebrada. Eu não sei quem recebe isso, mas enquanto tem palavra sendo liberada, tem corrente sendo quebrada, tem cadeia sendo arrebentada. Enquanto tem palavra sendo liberada, enquanto tem ordem de Deus sendo liberado, tem corrente sendo quebrada. A corrente vai ser quebrada, a corrente vai ser arrebentada. Aí o anjo dá uma segunda ordem para Pedro. Primeira ordem, se levanta. Segunda ordem, coloque a sandália. Terceira ordem, coloca a capa. Gente, pega isso aqui, que isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Olha o que o anjo diz para ele: coloque as sandálias. Pera. Coloca a sandália? Mas gente, eu estou no desespero. Os soldados estão dormindo. O anjo veio. E vai dar tempo de sair da prisão ainda para colocar a sandália, colocar a capa e ir embora. Não, Pedro, pera, calma. A gente está com pressa, mas faz o seguinte: coloca a sandália, coloca a capa e segue-me. O anjo vai até ele, quebra as correntes e dá uma ordem: coloca a sandália, a capa e vem. Por quê? Guarda isso, por favor. Deus jamais vai livrar você de dentro de uma prisão para você ficar parado. Por que o anjo está dando uma ordem dizendo: coloca a sandália? É para caminhar. Caminha, meu filho. Por quê? Porque eu não estou te livrando dessa prisão para você ficar parado. Eu estou te livrando para você caminhar. Pega isso, gente. Pega isso aqui. Guarda isso aqui. Deus não vai tirar você da prisão para você ficar parado. Deus não vai tirar você da prisão para você ficar no mundo. Deus não vai te tirar da maconha para você continuar da mesma forma. Caminha. Caminha com Deus. Vai pregar o evangelho, vai falar de Jesus, vai ganhar almas para o reino, vai se envolver com a obra. Para que Deus tirou você da maconha? Para que Deus tirou você da cocaína? Para que Deus arrancou você da mão da amante? Para que Deus arrancou você da prostituição? Para que Deus arrancou você do mundão? Tirou você de lá para você ficar parado, murmurando no banco, sem fazer nada. Vai pregar o evangelho, cara. Vai falar de Jesus. Por isso que o anjo diz: levanta, coloca a sandália, porque eu não vou tirar você dessa situação para você ficar parado. Caminha, meu filho. Aí o ano está chegando agora no final e você continua parado. Foi para isso que Deus morreu? Foi para isso que Jesus morreu por você?
Foi para isso que Jesus te tirou da lama, te tirou a cocaína do teu nariz, arrancou a maconha, te tirou da bebida, onde você passava a madrugada em botequim, enchendo a cara, na prostituição, passava a vida em prostíbulo da vida. Para isso que Deus tirou, para você ficar parado. Caminha, meu filho, vai pregar o evangelho, vai fazer a obra de Deus. Ah, mas eu não tenho oportunidade para pregar na minha igreja. Então quer dizer que para fazer a obra de Deus tem que ter oportunidade? Ah, mas como é que eu vou cantar se eu não recebo oportunidade no microfone? Vai cantar na tua casa. Agora que está chegando esse Natal aí, vai cantar na tua família. Quebra aquele CD do mundo lá e vai falar de Jesus. Vai pregar a palavra. Vai falar para quem precisa. Jesus não te libertou para você continuar parado, preso na situação que vive. Jesus te deu liberdade, te libertou para que você caminhe e pregue o evangelho para outras pessoas. Pedro, coloca a sandália, Pedro. Segundo Pedro, coloca a tua capa. Como é que é, Senhor? Dá tempo? Dá tempo. Coloca a sandália e coloca a capa. Por que coloca a capa? Bom, a capa tem muitos significados. Dentre tanto significado, capa significa identidade, autoridade, identidade. Por quê? Não sei se você lembra de Bartimeu. Quando Bartimeu ele recebe o milagre de Jesus, ele vai pegar a sua capa e vai jogar fora. Por quê? Porque aquela capa era o ganho dele. Aquela capa também simbolizava o ato que ele fazia, que era o ato de viver mendigando. Geralmente, a pessoa que era cego vivia na beira do caminho, pegava uma capa, colocava no chão, e no chão, naquela capa, as pessoas colocavam esmola. Então a capa era a representatividade do estado que ele vivia. Era a identidade dele. Por isso que quando Bartimeu ele é curado, ele pega a capa e joga fora. Por quê? Porque ele agora tem uma nova identidade e vai ser uma identidade dada por Cristo. Quando o anjo diz para ele, coloca a sandália e coloca a capa, ele está trazendo algo muito forte para nós. Por quê? Pedro, você estava na prisão, não estava? Você poderia até entrar como prisioneiro, mas mesmo na prisão, não esquece quem você é. Coloca a capa para você lembrar quem você é. A prisão não pode mudar quem você é, Pedro. A prisão não pode mudar a identidade que eu te dei. Tu pode estar na prisão, mas não esquece da capa. Tu pode estar na prisão, mas não esquece da tua identidade. Tu pode estar dentro da prisão, mas leva a capa. Carrega. Por quê? Tu entrou prisioneiro, mas tu não é prisioneiro. Leva a capa. Você tem autoridade, você é discípulo, você é filho de Deus, você tem um chamado, uma vocação. Leva a capa, não esquece de quem você é. Leva a tua identidade. Que agora vai chegando esse tempinho de final de ano, a gente vai vendo um montão que é crente o ano todo. Chega nesse período de final de ano, esquece a capa em casa. Deixa a capa jogada em outro lugar. Não, agora eu não sou mais crente. Aí se mistura no meio do cara da bebedice, se mistura no meio do cara que se prostitui, se mistura no meio de grupinhos que ficam fazendo coisa que não agrada a Deus. Leva a tua capa. Mostra de onde Deus te tirou. Leva a sua identidade. Seja crente na igreja, mas seja crente no teu trabalho também. Não deixa a tua identidade dentro de casa e vai ser outra coisa fora de casa. Ah, pastor, mas sabe como é que é? Eu estou num ambiente onde a maioria não é crente e não dá para ficar falando certas coisas. Ah, é? Então por que você tem que aturar o governo do mundo onde você está, mas eles também não conseguem respeitar o tipo de fé que você professa? Se você não consegue mudar o ambiente que você está através da palavra, você vai ser influenciado pelo ambiente que você vive. Não deixa a capa em casa, não. Leva a capa para onde você vai. Você vai para a faculdade, vai para a escola, vai para o trabalho, vai para a rua. Leva a tua identidade. Mostra que você não é crente só quando está no meio de igreja. Aproveita essas festas que você vai se reunir com a tua família. Mostra o evangelho. Mostra que Jesus te limpou, te transformou, te libertou, te salvou. E que você não comunga com práticas que te afastam da presença de Deus. Pedrão, pega a sandália. Segundo, carrega a capa. Terceiro, segue-me. Olha o que o anjo vai dizer, 3 coisas. Primeiro, leva a sandália. Segundo,
pega a capa. Terceiro, segue-me. O anjo diz para Pedro. Isso aqui é interessante. Segue-me, Pedro. Por quê? Você não vai fazer aquilo que você quer, você vai fazer aquilo que eu fizer. Você vai seguir meu passo, Pedro. Se eu for para a direita, tu vai para a direita. Se eu for para a esquerda, tu vai para a esquerda. Se eu seguir em frente, tu... Pedro, segue meu passo. Vem comigo, Pedro. Aí você precisa entender isso aqui. Que depois que o anjo te libertou, você não vai viver mais pela tua vontade. Não. Você não vai viver mais pela tua decisão. Você vai caminhar agora segundo a direção de Deus. Para onde Deus te mandar, você vai. Se Deus mandar ir, vai. Se Deus mandar ficar, fica. Se Deus mandar fazer, faz. Você vai viver de acordo com a direção do anjo. Os passos são do anjo. Ah, pastor, mas tem hora que eu não tenho vontade, meu coração está fechado, eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais ficar nessa igreja, eu quero largar essa liderança, eu quero abrir mão desse ministério. É o meu coração que está pedindo. Eu não me sinto bem. E quem disse que você tem que ouvir teu coração? É isso que a Bíblia fala? Que você tem que ouvir a voz do teu coração? A Bíblia diz o seguinte, que o coração do homem é enganoso. Mas eu não tenho vontade. Então não fica por vontade, fica por obediência. Por quê? Porque a obediência tem que falar mais alto que as suas vontades. Quando você não tiver vontade de ficar e o anjo mandar ficar, você fica por obediência. Quando você não tiver vontade de sair e o anjo mandar sair, saia por obediência. Quando você não tiver vontade de fazer, mas o anjo mandar fazer, faz por obediência. Quando você não tiver vontade de fazer aquilo que deve ser feito, mas o anjo está mandando fazer, faz por obediência. Porque a obediência, ela tem que falar mais alto que as suas vontades. Se mova pela obediência. Aí para onde o anjo vai, Pedro vai atrás. Ele vai seguir o anjo. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele chega perto da porta que vai dar para a rua, tá na Bíblia. Na medida que Pedro está chegando próximo à porta e o anjo está guiando Pedro, a porta vai se abrir sozinha. Eu repito isso. Na medida que Pedro está chegando diante da porta que leva para a rua e o anjo está indo na frente e Pedro está seguindo o anjo, a Bíblia vai dizer que quando Pedro chega próximo da porta que estava fechando ele, o portão que estava travando ele, quando ele chega perto da porta, a porta se abre sozinha. Gente, guarda isso aqui, pelo amor de Deus. Pega isso aqui. Pega isso. Porque eu perguntei para Deus, falei, Deus, quem é que abriu essa porta? Tá no texto ali, depois você lê Atos capítulo 12. O anjo não colocou a mão na porta para a porta se abrir. E nem Pedro colocou a mão na porta para a porta se abrir. O portão se abriu sozinho. Aí eu perguntei, Deus, quem abriu essa porta? Foi Pedro? Aí Deus falou, não. A Bíblia não fala que foi Pedro, então não foi Pedro. Eu falei, foi um anjo. Ele disse, não foi o anjo. A Bíblia não diz que foi o anjo que abriu. Então quem abriu essa porta? Aí Deus falou, no meu entendimento, foi a obediência. A obediência de Pedro abriu a porta. Se ele continuasse sentado dentro da prisão sem fazer nada, a porta não abria. Mas como ele decidiu obedecer a voz do anjo, o portão se abriu. Eu quero que você entenda isso aqui. Por quê? Porque quando você vive uma vida de obediência, as portas se abrem sozinhas. Você não vai precisar forçar a porta. Está entrando 2020, não está? Você não vai precisar fazer aliança com gente errada. Você não vai precisar colar com alguém. Porque alguém foi lá e abriu. Não, ninguém vai abrir. Fica na obediência, fica. Fica debaixo da direção do anjo. Para onde o anjo ir, tu vai também. Por quê? Porque na medida que você for andando, as portas vão se abrir sozinhas. Aí alguém vai dizer, como é que chegou? Como é que a porta se abriu? Como é que teu nome chegou lá? Quem que abriu aquela porta? Você conhece alguém? Mandou currículo? Como é que pode? Tua matrícula apareceu ali naquela empresa? Quem é que abriu? Aí você vai dizer, foi obediência, amigo.
muito tempo caminhando em obediência. E diante do tempo certo, quando eu cheguei perto, as portas se abriram. Só força a porta quem não anda em obediência. Só fica colando com gente que não deve quem não anda em obediência. Só se mistura com gente que não tem temor a Deus quem não anda em obediência. Só tenta se aproximar de gente que conhece a porta quem não anda em obediência. Porque quem anda em obediência, as portas se abrem. Você vai andando, a porta vai se abrindo. Você não vai precisar se misturar com gente que não deve. Só obedecer. Fica na obediência. Quando alguém fala, não, mas eu tenho a fórmula certa. Não, mas eu sei o que você pode fazer para dar certo. Não precisa de fórmula nova. Não precisa de estratégia nova. Não precisa, é porque é a visão nova do coach. Porque é a visão nova, não sei quem que é coach. Fulano está ensinando uma estratégia empresarial. Fulano está ensinando uma estratégia nova. Não tem nada de estratégia nova. Fica com a velha. Obediência. Mantenha a obediência. No caminho certo, quando você andar, as portas vão se abrir. Por causa da obediência. Porque hoje as pessoas estão vendo o resultado. Nossa, mas como é que fulano chegou? Do nada Deus soprou o nome desse cara. Esse cara tá aí rodando o Brasil. Tá pregando para fora do Brasil. Nossa, tá tudo quanto é lugar. Como é que esse menino veio do nada, gente? Apareceu do nada. Quem disse que apareceu do nada? E as sementes de obediência? E as lágrimas de obediência? E o choro de obediência? E o processo de obediência? E a vida de obediência? Não conta isso? Não conta? Segue-me. Ele vai caminhando para a última porta, a porta se abre, ele vai sair em direção à rua. Quando ele sai em direção à rua, ele olha para o lado, o anjo desaparece. Aí o texto vai dizer que logo ele vai perceber que foi o anjo do Senhor, que até então ele vai pensar que é um homem. Ele pensa tanto que é homem que só quando o anjo desaparece que ele percebe que era uma visão. Ele percebe que era o próprio Deus que estava ali. Na verdade não era uma visão. A teologia chama isso aqui de teofania. Era a manifestação de Deus de forma humana, que desceu ali para livrar Pedro da prisão. Aí Pedro, ele decide então ir voltar para casa. Ele vai para a casa de Maria. Por quê? Porque na casa de Maria a igreja está orando sem parar. Senhor, solta Pedro, livra Pedro, livra Pedro, livra. Presta atenção. Presta atenção. Guarda isso aqui, não perde isso, pelo amor de Deus. Aí você vai passar a entender. Quando ele vai voltar para a casa de Maria, ele vai usar a sandália que ele colocou no caminho para voltar. Você lembra qual foi a primeira ordem do anjo? Levanta-te. Coloca a sandália, coloca a capa e segue-me. Só que agora do percurso da prisão até a casa de Maria que ele vai andar. Ele vai aumentar o percurso dele. Guarda isso, por favor. Por quê? Porque na hora a gente não entende algumas coisas. Tem coisas que Deus faz assim no momento, que às vezes a gente fala, nossa, por que Deus está mandando fazer isso? Pensa comigo, gente. Ele está saindo de uma prisão. Para que ele vai colocar sandália, vai colocar capa? Ele está numa fuga, o negócio tem que ser rápido. Alguém pode ver, alguém pode prender. E o anjo não, fala, não. Coloca a sandália, coloca a capa. Na hora você não entende o porquê da resposta. Mas depois, mais na frente, ele vai entender que a sandália vai ser necessária para o percurso que ele vai levar da prisão até a casa de Maria. Então eu preciso que você pegue isso aqui. Porque tem coisas que Deus vai falar com você agora que você não vai entender. Mas que lá na frente vai servir para você conseguir concluir o teu percurso. Que tem sandálias que Deus vai mandar você vestir agora, que você está pensando, para que Deus vai mandar usar essa sandália? Eu só vou sair da prisão. É o que você acha. Mas você não faz ideia do que Deus está preparando lá na frente. E aquilo que você está precisando se policiar hoje, vai ser necessário para você usar lá na frente. Aí você se pergunta, por que é tanto sofrimento? O que eu aprendi com esse sofrimento? O que eu aprendi com essa luta? O que eu aprendi com essa porta fechada? O que eu aprendi com essa dor? O que eu aprendi com esse problema? Agora você não tem a resposta que você quer.
Agora você não tem a resposta que você precisa. Mas lá na frente, essa sandália vai servir para você caminhar no meio do percurso. Vai servir para você chegar em algum lugar, para você alcançar alguém, para você salvar alguém, para você libertar alguém. Que agora que você está dizendo, pô, são 15 anos sofrendo e eu não entendo a resposta. Você não entendeu porque ainda não fez o percurso. Mas quando chegar no caminho do percurso para a casa de Maria, a sandália vai ser necessária. Guarda isso, nada nessa vida é em vão, nada. Aquilo que não serve para você como exemplo para ser praticado, vai servir como exemplo para não ser praticado. Tem coisas que servem para você fazer e tem coisas que servem para você não fazer. Aquilo que não serve para você praticar vai servir como exemplo para você não fazer com o outro. Nada se perde na nossa vida. Tudo gera um aprendizado. Na maneira como eu me relaciono com o próximo, na forma como eu me relaciono com as pessoas, na maneira como eu me relaciono com você, na maneira como eu aprendo a me conhecer, a saber até mesmo quem eu sou. De coisas que eu achava que estava curado, tratado, e na hora do processo eu vejo, estava curado nada, não estava nada disso. Então foi necessário passar. Coisas que eu não entendi no momento, mas que o processo me amadureceu. Então você pode não ter resposta agora, mas lá na frente a sandália vai te servir para alguma coisa. Aí você vai entender, foi para isso que eu fiz aquele curso, foi para isso que eu fiz aquela faculdade, foi para isso que eu estudei teologia, foi para isso que eu fiz isso. Sabe, você está vendo o resultado agora, você não sabe como é que foi o processo. Eu prego a palavra hoje, prego com muito prazer, mas eu não nasci pregando a palavra. Eu não nasci com o prazer de pregar a palavra. Eu me envolvi com tudo na igreja até entender que o meu chamado era a pregação da palavra. Eu fiz de tudo um pouco. Já liderei mocidade, já participei de ministério de louvor, já fui músico de igreja, já liderei departamento de evangelismo, já trabalhei em som da igreja com sonoplastia, coisa que eu nem tinha chamado, mas trabalhei, me envolvi com limpeza da igreja, tudo que a igreja precisava, departamento de evangelismo, obra social, qualquer coisa que a igreja precisava, eu me envolvi. Aí você fala, poxa, esse cara tem um chamado, prega bem, tem uma palavra boa, está me abençoando. Eu estou te abençoando agora. Mas o processo que foi me preparando, as sandálias que eu fui recebendo para alcançar alguém que precisava ouvir lá na frente. Então não reclame do propósito. Deus está preparando a sandália para que você chegue lá na frente em algo que Ele já preparou para você. Você pode não entender agora, mas é alguma coisa que vai te preparar para o propósito lá na frente. Às vezes você está querendo de Deus coisas grandes, mas você ainda não aprendeu a administrar coisas pequenas. Às vezes você quer de Deus portas grandes, mas você ainda não aprendeu a saber solucionar portas pequenas. Então deixa Deus preparar você para o propósito. E eu termino essa palavra aqui agora. Pedro volta para a casa de Maria. Bate na porta. Maria, igreja, cheguei. A criança vai ver quem é. Só que ao ouvir a voz de Pedro, ela percebe que é Pedro, ela avisa a igreja. Gente, Pedro está na porta. A igreja não acredita. Vão dizer que era o anjo da menina. Aí Pedro grita de novo. Igreja, estou aqui, cheguei. Quando a igreja abre a porta, a igreja percebe que Pedro estava solto da prisão e estava na porta, para se juntar com a igreja. Isso aqui é interessante, porque não deu nem muito tempo do povo dobrar o joelho, entrar na oração, e diante desse processo de clamor, quando o povo se prepara para levantar, Pedro está batendo na porta. E tem resposta de oração chegando sobre a vida do povo. Qual é a resposta da oração? Pedro. Eles estão clamando e Deus está mandando a resposta na porta. Eles estão orando e tem resposta chegando
na porta. Eu termino essa mensagem dizendo isso para vocês. Continua orando, que não vai dar nem tempo de você levantar o joelho. Vai dar nem tempo de você sair do joelho. Quando você levantar o joelho, ó, já tem a resposta batendo na tua porta. Continua clamando, porque a qualquer momento você vai viver a resposta da sua oração. Talvez você pode não ter recebido agora, mas a qualquer momento vai receber. Continua buscando, que tem resposta de oração para a tua vida.